E aí, galera? Paulo Henrique na área, tudo bem? Bem, qual é a diferença entre PROC-V e PROC-H? Você sabe? Bem, nesse vídeo eu vou explicar sobre isso, fica até o final e você vai entender perfeitamente qual é a diferença entre PROC-V e PROC-H. Primeiramente, o que tem que estar claro para você é que PROC-V significa PROC de procura e V é V de vertical. E PROC-H significa PROC de procura, H de horizontal. E o que tem que estar mais claro ainda para você é o seguinte: o PROC, ele vai procurar na primeira coluna, se for vertical, ou na primeira linha, se for horizontal. Então, essa é a primeira parte, até porque eu quis aproveitar com vocês aqui o quadro branco. E todas as vezes que você for procurar algo, você vai aqui procurar algo, esse algo ele deve pertencer à primeira. Primeira o quê? Bem, se for PROC-V, a primeira coluna da matriz selecionada. Se for PROC-H, ele deve pertencer, à primeira linha da tabela selecionada. Então, esse é o grande lance. Então, se você estiver procurando algo e esse algo pertencer à primeira coluna da tabela, você vai usar a função PROC-V. Se você estiver procurando algo e esse algo pertencer à primeira linha da tabela, você vai usar PROC-H. Então agora acho que ficou mais claro e eu vou colocar para você agora o exemplo no Excel, tá certo? Então, coloquei aqui para vocês. Então aqui você vai ter função de procura, coloquei ali, coloquei um código, uma tabela com código, nome, empresa e curso, e coloquei para vocês também uma tabelinha aqui ao lado, que vai colocar para você assim, código. Esse código eu botei como exemplo, eu botei o 12. Então, nesse 12, o que você vai fazer? Embaixo tem que sair o nome do que é 12, em cima tem que sair a empresa, o curso, e também tem que sair o valor. Bacana? Então, com isso, você fica mais tranquilo e aí eu posso te dar todo o suporte. Bem, agora, vamos pegar aqui o primeiro passo. Estou virando aqui para o lado é porque o meu suporte está aqui do lado, tá bom? Então, como é que faz para abrir a função PROC-V? Tá certo? PROC-V, ela tá na guia Fórmulas, no grupo Biblioteca de Funções e Pesquisa e Referência. Esse primeiro aqui eu vou abrir usando o assistente. O segundo eu já quero fazer digitando com vocês, ok? Maravilha. Então aqui eu já me preocupei em formatar toda a tabela. E aqui você vai colocar assim, ó, você vai abrir a função PROC-V, tá certo? Quem é esse valor procurado? Esse valor procurado que está aqui embaixo, ó, esse cara aqui é o 12. Aqui, ó, é o 12, tá certo? E aí a parte que vai ficar bem claro para vocês é o seguinte, a matriz tabela, essa parte azul aqui, ó, essa região aqui, onde eu vou colocar a matriz tabela, eu vou selecionar toda essa região aqui que tem a matriz que ele vai procurar. Então, essa é a parte da matriz tabela. Na sequência, você tem ali o número índice coluna. Esse número índice coluna que eu coloquei aqui para vocês na cor laranja, ele vai ser o número da coluna. Então, quando você vem aqui e observa que você selecionou uma matriz tabela que começa em código e vai até o valor 1250, eu acho, você vai ter o quê? Você vai ter ali aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, 1, eu vou só mudar a cor aqui, porque esse não ficou legal. Aí eu vou botar aqui, ó. 2, esse também não ficou legal não, né? Pronto, agora acho que isso vai ficar legal. 3, agora ficou legal. Aqui, 4
e aqui 5. Então, o que, que você vai perceber? Que essa tabela ela tem 5 colunas, tá certo? E se ela tem 5 colunas, você vai fazer o quê? Você vai colocar o número índice coluna, você coloca exatamente o número que você quer. Por exemplo, para a primeira, eu quero que ele retorne o nome do curso. Então, o nome do curso está na coluna 1, 2, 3, 4 ou 5. Aí você vai digitar ali o número 4, porque a tabela que você selecionou, ela possui 5 colunas e o que você quer está na coluna 4. E o que é esse, deixa eu ver outra cor aqui, como é que a gente fala? Vou botar esse aqui, ó. Espera aí. Outra cor, vou botar aqui. O que é esse procurar intervalo, gente? Esse procurar intervalo é que você quer exatamente esses valores aqui, ó. Ou seja, são os valores 12, 32, 43, 5 e 17. E se você quer exatamente esses valores, você tem que mandar de forma exata. Então, no procurar intervalo, você vai botar 0, se for exato, ou 1, se você quiser, por aproximação. Neste exemplo aqui, nós vamos trabalhar sempre com 0, porque eu quero o valor exato, tá certo? Então, o que eu fiz primeiro com vocês? Eu apresentei no quadro para vocês, depois eu apresentei no Excel e agora eu vou colocar para vocês aí exatamente usando o assistente. Então, vamos lá. Usando o assistente, você vai ter aqui, o valor procurado é esse, é o que está aqui na célula I3, que é esse 12 aqui. Eu fixo ele. Fixar é quando você trabalha com a cópia absoluta e você pressiona o F4 uma vez. Esse F4, se você estiver usando o desktop, ele pode ser pressionado apenas o F4. Mas se você estiver usando o laptop, você bota FN, F4. Alguns laptops pedem isso, tá certo? Depois, a matriz tabela, quem é? Como eu falei para vocês, na matriz tabela eu vou selecionar toda essa área aqui, ó, toda essa região aqui. E aqui eu pressiono com F4, também porque a área selecionada. Bacana? Feito isso, eu vou ter aqui, ó, número índice, coluna. E o número índice coluna, ele é o quê? É o que eu falei para vocês. Nesse primeiro aqui, eu quero quem? Eu quero o nome. O nome está na coluna 1, 2, 3, 4 ou 5? Exatamente na coluna 2. Então, você vai digitar 2. Perceba que, por aproximação, ele já retorna o nome Paulo. Está vendo aqui? Ele já retorna o nome Paulo. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui no procurar intervalo, eu vou botar o 0, digitar o 0, que 0 é a mesma coisa que falso. Ou seja, eu não quero que ele procure intervalo, eu quero que ele procure o valor exato. Feito isso, eu pressiono aqui o botão OK e eu arrasto agora. Aí você vai perceber que, ao arrastar, sempre vai retornar Paulo. Por que sempre vai retornar Paulo? Porque aqui, vou botar aqui apertando o FX, ó, nesse aqui de baixo eu quero saber o curso. Se você olhar, o número índice coluna está o quê? 2. Então eu tenho que alterar. Aí eu falei para vocês que o número índice coluna de curso é 4. Aí ao colocar 4 ele vai ter o Excel. E o valor? A mesma coisa. O valor é a coluna 1, 2, 3, 4 ou 5? 5. Então, para abrir a função, eu digito aqui, ó, FX. E aqui o número índice coluna, eu boto o número 5. E aqui eu dou um OK. Pronto, já apareceu o valor, que é 5.573. Aí eu botei aqui para o formato de separador de milhares. Bem, essa primeira etapa do vídeo, eu trabalhei com vocês PROC-V e apenas PROC-V. Aí você já está se perguntando, poxa, não tem uma situação que eu possa colocar uma função ali que calcule os números das colunas para mim de forma mais rápida e precisa? Tem, mas não é o objetivo desse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou tendo muitas dúvidas, muitos alunos estão me procurando com dúvida para entender a diferença entre PROC-V e PROC-H. Tá certo? Então, o motivo principal deste vídeo aqui é exatamente essa, deixar claro para você a diferença entre PROC-V, procura na vertical, PROC-H, procura na horizontal e como utilizar essas funções. Se até aqui você já viu, gostou, ficou impressionado, eu quero te pedir duas coisas. A primeira, você curta esse vídeo.
porque é importante, quando você curte, você gera para o YouTube um algoritmo mostrando significância nesse conteúdo que eu estou produzindo. E segundo, eu quero que você se inscreva no canal e marque todas as notificações, porque aí você recebendo todas as notificações quando eu postar sempre novos vídeos com dúvidas dos meus alunos, das consultorias, das mentorias que eu presto para as empresas privadas, empresas públicas e até para aulas particulares para concursos públicos também. Tá certo? Então vamos voltar aqui e agora eu vou para a próxima tabela, a próxima planilha, que é PROC-H. E vou explicar para vocês exatamente a diferença aí entre PROC-H. Bem, clicando aqui, PROC-H, você vai perceber o seguinte, que eu mudei o layout da tabela. Então, eu já mudei o layout da tabela. Então, o formato agora, o que eu estou procurando, que é esse número 12, ele não está mais na primeira coluna da tabela, e sim na primeira linha. Olha só, deixa eu até aproveitar aqui, vou fazer esse desenho aqui. Ó. O que eu estou procurando agora está na primeira linha da tabela, tá vendo aqui? Preenchimento sem preenchimento. Contorno, espessura um pouco maior. Pronto, tá aqui. Foi muito, né? Pronto, tá aqui. Então tá aqui, ó. Você tem código, tá na primeira linha. Eu vou até aproveitar, Ctrl C, e vou vir aqui e vou dar um Ctrl V. Então já para a gente ganhar tempo aqui, ó. Acho que aqui vai ficar melhor. Então, olha só, aqui está na primeira coluna. Então, o que eu estou procurando na primeira coluna, agora, no outro eu vou procurar na primeira linha. Então, essa é a primeira coisa, a primeira diferença que você tem que ter em mente. Tá, mas quando ele encontra a resposta em coluna, no PROC-V aqui, ó, quando ele encontra a resposta na coluna, na primeira coluna, ele retorna para a gente a resposta em quê? Ele retorna para a gente a resposta em linha. Ou seja, se eu pedir aqui o 12, ó, ele vai trazer as informações do 12. Então, do 12 ele vai trazer o quê? Se for primeira coluna, ele vai trazer o 12. Se for segunda coluna, ele vai trazer o Paulo. Se for terceira coluna, ele vai trazer o Globo. Se for quarta coluna, vai trazer Excel. E se for quinta coluna, ele vai trazer 5.573. A lógica é a mesma no PROC-H. Então, você vai botar para ele procurar na primeira linha. Quando ele encontrar na primeira linha, o que tu pedir, ó, Ctrl C, Ctrl V. O que tu pedir para ele encontrar agora, ó, ele vai encontrar agora na coluna. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar agora. Desenhar, cadê você? Aí. Ih, rapaz, tá ruim aqui, hein? Então, aqui, ó. Olha que bacana. Então, aqui você vai ter, ó. Se você pedir o 12, ele vai trazer as informações aqui, ó, do 12. Então, se for primeira linha, vai ser o quê? Ó, já foi dando a resposta para você. Se for primeira linha, vai ser 12. Se for segunda linha, vai ser Paulo. Se for terceira linha, vai ser Globo. Se for quarta linha, vai ser Excel. Se for quinta linha, vai ser o 5.145. Então, você percebe a diferença de um para outro? Então, a diferença só está aí. Se for PROC-V, o que eu estou procurando está na primeira coluna. Se for PROC-H, o que eu estou procurando está na primeira linha. Então, vamos abrir agora o PROC-V, só que eu vou fazer digitando agora com vocês. Eu falei errado, é PROC-H. Vamos abrir o PROC-H, só que eu vou fazer digitando com vocês. Como é que eu vou fazer digitando? Eu já quero entrar selecionando essas 3 células, que são as células que têm o nome, curso e valor. E aqui eu digito, ó, igual PROC-H. Digito igual PROC-H, abro parêntese. Quando você abre parênteses, você vai perceber que lá embaixo tem o quê? Tem um assistente para você. E o primeiro assistente, ele está negrito. Se ele está negrito, é porque é o ativo, é o assistente que está ativo para você, o argumento que está ativo para você, que é valor procurado. E quem é o valor procurado? Aí eu pego a seta do teclado e subo ela aqui, ó, e clicando ela no J3. Lembrando vocês que esse código,
eu vou querer saber o nome desse código, eu vou querer saber o curso desse código, eu vou querer saber o valor desse código. Então, tudo está relacionado ao código. Então, eu tenho que travar. E quando você trava, o nome dado é referência absoluta, tá bom? Tem outros vídeos que eu gravei, que está aqui para vocês, que eu explico também mais detalhadamente sobre referência absoluta e referência relativa. Ou cópia absoluta ou cópia relativa, tá bom? Então, aqui eu vou pressionar o F4, e eu travo toda a célula, ou seja, tudo vai buscar daí. Para eu mudar de argumento, eu boto ponto e vírgula. E ao colocar o ponto e vírgula, eu vou ter o quê? Matriz tabela. Então esse é o grande lance, matriz tabela. Então a matriz tabela aqui vai ser o quê? Vai ser toda aquela região. Também pego o teclado e vou andando aqui com a setinha, ó. Vou andando com a setinha aqui, ó. Aí eu clico em código. Aí eu vou dar um comando agora, ó. Ctrl Shift seta para baixo e Ctrl Shift seta para direita. Olha lá, Ctrl Shift seta para baixo e Ctrl Shift seta para direita. Ele selecionou toda a região que vai de B3 até. Lembra que esse 2 pontos significa até G7. Aí eu tenho que travar também com F4. E agora eu vou para o próximo argumento. O próximo argumento é o número da linha e para mudar de argumento eu tenho que colocar o ponto e vírgula, isso mesmo. Coloquei o ponto e vírgula aqui, já temos agora número, índice e linha. Bacana, número, índice e linha. Bem, eu já expliquei para vocês que a lógica é a mesma do PROC-V. E nesse exato momento, se você ainda não entendeu, não está claro, coloca, por favor, aqui no comentário, se você não entendeu. Paulo, explica de novo sobre PROC-V e PROC-H, faz outro exemplo, coloca aqui. Lembra, a forma que você perguntar, eu vou procurar responder o mais rápido possível, tá certo? Então, vamos botar aqui. Você vai clicar para mim agora, número 2, você vai digitar o número 2, porque o número 2 está relacionado à segunda linha da tabela, que é o quê? Que é o nome. Então, feito isso, eu digitando o número 2, e ele vai ter aqui também o procurar intervalo. Para mudar de argumento, ponto e vírgula. O procurar intervalo, ele retornou ali verdadeiro, uma correspondência aproximada, ou falso, uma correspondência exata. Verdadeiro é o mesmo que o número 1. Falso é o mesmo que o número 0. Então, eu vou botar 0, porque eu sou filho de baiano, e filho de baiano trabalha sempre o quê? A lei do menor esforço. Então, eu me esforço menos digitando 0 do que digitando falso. Então, aqui você digita 0 e fecha o parêntese. Agora que está o grande lance. Se nesse exato momento você der um Enter, você vai perceber que eu tenho 3 células selecionadas, mas apenas uma é uma célula ativa. É a célula que eu estou digitando. Se eu der Enter, ele vai colocar a resposta apenas na célula ativa. Então, eu vou dar um Ctrl Enter, pois o Ctrl Enter coloca a resposta em todas as células selecionadas. E ao dar o Ctrl Enter, você tem aqui Paulo, Paulo, Paulo. O que eu faço agora? Eu venho na célula de baixo, pressiono Fn, F2, porque eu estou no laptop. Se eu tivesse no computador, no desktop, era só pressionar o F2. Então, F2 é o atalho para editar células. Aí eu vou andando até aqui, onde tem o 2, apago esse 2 e coloco agora 4, porque curso está na linha 4. E aqui eu dou um Enter. Tá certo? Tornou Excel para nós. E depois aqui, ó, F2, eu boto aqui no valor, eu boto 5. E ele tornou para nós 5.145. Aí eu venho, formato esse valor para o separador de milhares, bacana? E na sequência aqui, ó, eu coloco aqui, ó, no 12, e eu mudo, por exemplo, para 5. Ao mudar para 5, ó, você vai ter 1.881. E agora? Ficou bacana? Bem, você que matou a sua dúvida da diferença entre PROC-V e PROC-H, eu vou te pedir mais um favor agora. Agora eu vou te pedir para você compartilhar esse vídeo para 3 grupos de WhatsApp, pois nesses 3 grupos que você compartilhar, com certeza vamos ter mais 3 pessoas que precisam ter esse conhecimento. Fazendo isso, você me ajuda e ajuda também aquela pessoa que está com muita dúvida em saber a diferença entre PROC-V e PROC-H. Agradeço a você que assistiu até o final deste vídeo e se ainda ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. E mais,
Eu tenho certeza que nesse exato momento rolou a dúvida aí. Qual é a função que retorna o número? Se você quer saber qual é essa função, coloca aqui nos comentários para que eu possa gravar um vídeo explicando que função que retorna esses números. Valeu? Um grande abraço, um beijo no seu coração, professor Paulo Henrique. Tchau, tchau. Estude comigo e você será promovido. Valeu.